Eu gostaria de gravar um vídeo rápido sobre uma questão de análise combinatória. E o objetivo é que vocês, em casa, leiam a questão e tentem fazer, e no próximo encontro a gente discute. Então a questão fala o seguinte: o número de triângulos diferentes que podemos formar utilizando 3 pontos quaisquer na figura abaixo. Bom, aí ele dá as alternativas e a figura é essa daqui. Então a gente tem aqui dois segmentos, um segmento superior que contém os pontos A, B, C, D e E, e um segmento inferior. Nesse segmento nós temos os pontos A, F, G, H, I e J. Ok? Então, algumas observações. A primeira é que a gente só pode formar um triângulo utilizando 3 pontos não alinhados. Então, eu não posso pegar os pontos A, F e G, né, nessa figura, já que os pontos A, F e G estão alinhados, eles pertencem a uma mesma linha. Então, eles não formam um triângulo, ok? Uma outra observação importante: esse problema é um problema de combinação, né? Não é um problema de arranjo nem de permutação. Isso porque a ordem da escolha dos pontos não interfere na solução ou no agrupamento. Então eu posso escolher os pontos A, B e F nessa ordem, ou posso pegar os pontos A, F e B, né? E aí eu teria o mesmo triângulo. Então a ordem de escolha dos pontos não interfere nesse agrupamento ou em uma solução, ok? Então, o problema de contagem em que a ordem da escolha desses elementos não interfere, é um problema de combinação. Se a ordem interferisse, aí seria um problema de arranjo ou de permutação, ok? Outra observação importante é que a fórmula de combinação, na verdade é a mesma observação, é o complemento, a fórmula de combinação é essa. Então, se eu quiser encontrar o total de combinações de n elementos, eles sendo tomados P a P, a gente vai utilizar essa fórmula aí, ok? Onde, lembrando, essa exclamação aí é fatorial. E a terceira e última observação os pontos de A até E estão alinhados. Então, os pontos A, B, C, D e E no segmento superior estão alinhados. Logo, não podem ser escolhidos os pontos desses, né? Os 3 pontos desses. Eu não posso pegar os pontos nesse segmento, já que eles estão alinhados. Então, não formariam um triângulo, né? O mesmo ocorre com os pontos A, F, G, H, I e J. Então, eu não posso pegar entre esses 6 pontos, A, F, G, H e J, eu não posso escolher 3 e tentar formar um triângulo. Eu não conseguiria. Okay? E essa última observação, ela está ligada à primeira. A gente só consegue formar um triângulo escolhendo 3 pontos não alinhados. Bom, então a gente vai agora resolver a questão utilizando um caminho, uma estratégia. E essa estratégia é contar o total de triângulos possíveis, utilizando os 10 pontos, e depois excluir o total de triângulos degenerados. Okay? Então, essa solução aparece a partir dessa estratégia. Então, a primeira parte é encontrar esse total de triângulos a partir dos 10 pontos. Então, dos pontos A até o ponto J, nós temos um total de 10 pontos. Okay? E aí, nós vimos que esse é um problema de combinação, logo, é só a gente utilizar essa fórmula aí, né? A fórmula de combinação. E nesse caso, a gente quer encontrar o total de combinações que eu posso formar usando 10 pontos, usando 10 elementos, e os combinando de 3 em 3, né? Já que um triângulo é formado por 3 pontos. Então, eu substituo, n é 10 e o p é 3, a gente vai ter uma fração em que o numerador é 10 fatorial e o denominador é 3 fatorial vezes 10 menos 3 fatorial. Né? E aí, fazendo as simplificações, aparece 10 vezes 3 vezes 4, que isso vai dar um total de 120. Então, esse 120 é o total de triângulos que a gente pode formar usando os 10 pontos. Mas, desse total, a gente tem os triângulos que realmente são triângulos. Então, um deles é o triângulo ABF, né?
ele realmente é um triângulo. E tem também os triângulos degenerados. Então, o que é um triângulo degenerado? É um triângulo que eu tento formar usando 3 pontos alinhados. Então, exemplo, ao escolher os pontos A, B e C, eu sei que A, B e C estão alinhados. E aí, se eu utilizar esses pontos, eu não vou ter um triângulo. Ou eu vou ter um triângulo degenerado. Então, desses 120, há triângulos, há de fato triângulos, e há também os triângulos degenerados. Então, nossa ideia agora é excluir esses triângulos degenerados, ok? E como se faz isso? Ora, é só a gente analisar o segmento superior, né? Então, o segmento superior ele é formado pelos pontos A, B, C, D e E. E aí eu posso encontrar o total de triângulos que eu posso formar usando esses pontos. E aí esses triângulos seriam degenerados, já que esses pontos estão alinhados, né? E aí é novamente uma combinação, é uma combinação de 5 pontos, eles sendo tomados de 3 em 3, né? E aí aplicando na fórmula de combinação, aparece um total de 10 triângulos degenerados, usando os pontos A, B, C, D e E, ok? Da mesma forma, a gente pode encontrar o total de triângulos degenerados usando os pontos A, F, G, H, I e J, né? Aplica na fórmula de combinação e a gente vai ter um total de triângulos igual a 20. Então, são 20 triângulos degenerados usando os pontos A, F, G, H, I e J. Okay? Então, eu faço agora uma subtração entre os 120 e esse total de triângulos degenerados. Né? Esse total 10 mais 20, 30. Então, a gente vai ter, ao chamar o total de triângulos que realmente são triângulos de T, né? A gente chama de T. Então, T ele vai ser igual a 120 menos 10 menos 20, que isso vai nos dar 90. Então, a gente tem um total de 90 triângulos utilizando os 10 pontos. Bom, a gente vai ver agora a segunda solução. E a estratégia é um pouco diferente, né? E para a gente entender, a gente tem que analisar algumas questões, alguns pontos importantes. Então, a ideia agora é a gente contar o total de triângulos que a gente pode formar usando um ponto do segmento R e 2 pontos de S, e depois contar também os triângulos que a gente pode formar usando um ponto de S e 2 pontos de R. Okay? Então, a gente quer encontrar o total de triângulos que é possível formar usando esses 10 pontos. Ora, eu só consigo encontrar esse total ao escolher um ponto de R e 2 de S, ou escolher um ponto de S e 2 de R. Né? Isso porque eu não posso pegar os 3 pontos em R ou em S, ou então eu teria um triângulo degenerado, e não é isso que eu quero. Né? Então, eu só vou ter um triângulo de fato ao escolher pontos em R e também em S. Okay? Então, a primeira parte, eu quero escolher um ponto de R e 2 pontos de S, né? E aí, esse total ele vem a partir desse produto, onde o primeiro fator é combinação de 4, 1 a 1, e o segundo fator, combinação de 6, 2 a 2. Por que combinação de 4, 1 a 1? Essa combinação ela se refere ao segmento R, a escolha do ponto de R. Né? Em R, eu vou escolher somente um ponto agora, né? E em S, eu vou escolher um total de 2 pontos. Acontece que esse ponto A, ele é um ponto de R e S. E aí eu sei que eu tenho que escolher um ponto de R e 2 pontos de S. Se eu considerar o ponto A ele como sendo o ponto de R, então, digamos que eu escolha o ponto A e depois escolha outros 2 pontos de S. Esses 3 pontos estariam alinhados. Então, eu não posso considerar o ponto A ele como sendo uma escolha possível em R. O ponto A ele tem que ser excluído de R. Ele não vai ser escolhido em R. Logo, restam os pontos B, C, D e E. Esses pontos, sim, podem ser escolhidos. Então, aparece aí a combinação de 4, 1 a 1. Né? Eu posso escolher os pontos B, C, D ou E. Certo? E aí sim, o ponto A, ele aparece em S. Ele vai ser uma opção em S. E aí ele pode ser escolhido entre os 2 pontos que eu vou escolhê-los em S. Okay? E aí aparece a combinação de 6, 2 a 2. Né? Eu posso escolher os pontos A, F, G, H, I e J entre esses 2 deles. Okay? E aí, ao multiplicar essas combinações, né, ao utilizar as fórmulas,
eu encontro um total de 60 triângulos. Então, esses 60, eles são os triângulos que eu encontrei, eu formei, usando um ponto de R e 2 pontos de S. Bom, a segunda parte da solução é escolher um ponto em S, né? Um ponto no segmento inferior e 2 pontos de R, no segmento superior, ok? E aí esse total aparece nessa multiplicação de combinações, onde a primeira combinação de 5, 1 a 1, né? E a segunda combinação de 4, 2 a 2. Então, essa combinação de 5, 1 a 1, ela se refere ao segmento R. Então, posso escolher, ela se refere ao segmento S. Eu posso escolher um dos pontos F, G, H, I ou J. Né? Isso porque eu não posso pegar o ponto A. Certo? Em S eu não posso pegar o ponto A. Por que eu não posso pegar o ponto A em S? Mais uma vez, se eu pegar o ponto A em S, e digamos que depois eu escolha 2 pontos de R, eu teria A e outros 2 pontos em R. E aí os 3 pontos estariam alinhados. Então A não pode ser uma opção em S. E aí resta a combinação de 5. Né? Entre os pontos F, G, H e J, eu tenho que escolher um deles. Né? E aí depois escolheria os outros 2 em R. Então o ponto A não é uma opção em S. Logo, eu teria uma combinação de 5, 1 a 1. E aí em cima, eu só posso escolher entre os 4 pontos B, C, D e E, 2 pontos. E por que é que eu não posso escolher o ponto A em R? É que se eu escolher o ponto A em R, escolhido um outro ponto em S, e aí depois escolhendo o segundo ponto em R, eu teria um triângulo já contado na primeira parte da solução. Né? Então, digamos que eu escolha o ponto F como sendo o ponto de S, né? Eu tenho que escolher um ponto em S. Aí se eu escolho o ponto F e depois em R eu escolho os pontos A e B, eu teria A, B e F, esse triângulo ele já foi contado nos 60 anteriores, né? Onde eu escolhi um ponto de R e 2 pontos de S. E aí eu considerei o ponto A como sendo um ponto de S. Então, o ponto A ele não pode ser uma opção em R, né? Nessa segunda parte da solução. Ele não vai ser uma opção nem em S, nem em R. Okay? Ou então, eu estaria formando um triângulo já contado anteriormente. Logo, a gente vai ter esse produto de combinações, em que o primeiro fator é combinação de 5, 1 a 1. Né? Essa combinação se refere à escolha do ponto em S, excluindo o ponto A. E o segundo fator, combinação de 4, 2 a 2. Essa combinação se refere ao segmento R. E aí eu excluí também o ponto A. E aí restam os pontos B, C, D e E. Desses 4 eu vou escolher 2. E aí, ao multiplicar essas combinações, aplicar a fórmula de combinação, a gente vai ter um total de 30 triângulos, utilizando um ponto de S e 2 pontos de R. E aí, a gente chama o total de triângulos possíveis, mais uma vez, de T, e aí T ele vai ser igual à soma entre 60 mais 30, que vai dar 90 triângulos. Bom, agora a gente vai ver uma terceira forma de fazer a mesma questão, né? E a estratégia vai ser a seguinte. Agora, a gente vai contar o total de triângulos em que A é um dos vértices. E depois, a gente vai contar o total de triângulos em que A não é um dos vértices. E aí, nesse caso, a gente vai ter um ponto de R e dois pontos em S. E a outra possibilidade é escolher um ponto de S e 2 pontos de R. Okay? Então, essa estratégia é um pouco diferente da anterior, né? E aí é também um pouco mais simples, um pouco mais lógica. Então, a primeira parte, a gente analisa o total de triângulos em que A seria um dos pontos, um dos vértices. Né? Então, ao fixar A, ele como sendo um dos vértices, eu tenho que escolher um ponto em R e um ponto em S. Né? Ao fixar A como sendo vértice. E aí, esse ponto de R, ele pode ser ou ponto B, C, D ou E, ou seja, há um total de 4 opções, né? Apenas lembrando que A está fixado, né? Eu quero contar o total de triângulos em que A figura como vértice, então fixei A, e aí em R eu tenho um total de 4 pontos que eles se tornam uma opção. Da mesma forma,
ao fixar A como sendo um ponto desse triângulo, em S eu tenho outras 5 opções para ser o terceiro vértice. Então, a gente multiplica essas opções, né? 4 vezes 5, e aí aparece 20 triângulos. Então, esses 20 triângulos, eles são os triângulos em que A aparece como sendo um dos vértices. Ok? E a segunda parte da solução é contar o total de triângulos em que A não figura como vértice. Então, o A não seria vértice. E aí, nesse caso, a primeira parte dessa segunda parte da solução, né? O primeiro item da segunda parte da solução é contar o total de triângulos em que eu tenho 2 pontos em R e um ponto em S, né? Excluindo o A. O A não vai aparecer entre esses pontos, né? Bom, então os 2 pontos de R eu conto ao fazer a combinação de 4, 2 a 2, né? Eu posso escolher B, C, D ou E. Desses 4 pontos eu escolho 2. Então, combinação de 4, 2 a 2. E em S eu posso escolher um ponto entre F, G, H e J. Ou seja, combinação de 5, 1 a 1. E aí, aplicando a fórmula de combinação e multiplicando, fazendo as simplificações, aparece um total de 30 triângulos, escolhendo 2 pontos em R e um ponto em S. Desses pontos, o A não vai aparecer, ok? Bom, a segunda parte é eu contar o total de triângulos em que eu tenho um ponto de R e 2 pontos de S, mas sem figurar esse ponto A como sendo um dos pontos, né? O A não vai aparecer. Então, nesse caso, eu quero um ponto de R, e aí posso escolher esse ponto como sendo ou B, ou C, ou D, ou E. Então, combinação de 4, 1 a 1. E em S eu vou escolher 2 pontos. A não pode ser escolhido, então restam F, G, H e J. Então, eu tenho 5 opções e eu quero escolher 2. Ou seja, combinação de 5, 2 a 2. E aí eu multiplico as combinações, faço as simplificações, eu tenho um total de 40 triângulos. Então, eu chamo T esse total, né? O total de triângulos que eu posso formar usando esses 10 pontos. E aí esse T é formado pelos 20 triângulos, em que A é um dos vértices. E aí há também os 30 triângulos, em que eu tenho 2 pontos em R e um ponto em S, e A não aparece. E eu tenho outros 40 triângulos em que eu tenho um ponto de R e 2 pontos de S, e A também não aparece, né? E aí o 20 mais 30 mais 40 dá exatamente 90 triângulos. Mesma solução das estratégias anteriores.